Atenção! Qual o objetivo desse espírito de confusão? Destruir você. Por isso, você que está de pé, cuidado para não cair. Vigilância na oração. O Monsenhor Jonas Abib nos alertava, ele dizia: filhos, irá chegar o tempo em que nós vamos precisar recorrer não apenas à Sagrada Escritura, mas vamos ter que recorrer ao Catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque eles vão falar as maiores atrocidades, vão discorrer sobre tantas falsidades, ilusões, mentiras, propagar o erro e vão usar o nome de Deus para justificar. Na verdade, Jesus já havia nos alertado sobre isso. Olha, vos matarão e dirão estarem fazendo isso em meu nome. Não é assim? Quantos erros disseminados e usando o nome de Deus, usando o Evangelho. Satanás cada vez mais ousado. São os falsos profetas. E por isso, então, a advertência: precisamos recorrer ao Catecismo da Igreja Católica. Você que está de pé, cuidado. Quantas pessoas, de maneira particular, quantas mães têm me procurado, confusas. Mulheres piedosas, mulheres de fé, mulheres que rezam, mas sofrendo uma pressão terrível por parte da mídia, por parte dos filhos, dos netos. Aguenta firme. É verdade que a palavra de Deus é sempre atual, mas ela não se moderniza. Ela é a mesma, de 2000 anos. Tudo aquilo que você aprendeu, né? Sobre as verdades, sobre a verdade da fé, o que é a família, o projeto de Deus, a castidade, a continência, a indissolubilidade matrimonial, a belíssima união entre o homem e a mulher. Não, nada disso mudou. E quer saber? Não vai mudar. Deus é tão maravilhoso que hoje é providencial, nós estamos ao lado deste Evangelho que nos está alertando sobre os falsos profetas. E aqui eu abro um parêntese. O verdadeiro profeta, ele se sacrifica, né? Ele se dá. O falso profeta é o contrário, ele mata, ele sacrifica. Sabe, ele engana, ele rouba, ele destrói, ele ilude. Ele quer ensinar a partir dos erros dele, né? Ele vai propagando o erro, a ilusão. Ele vai se alimentando da gordura das ovelhas. O verdadeiro profeta não, como Cristo. Ele dá a sua vida. Ele é capaz de morrer pela verdade do Evangelho. E hoje nós celebramos 2 grandes santos na igreja. Gente, estamos no século XVI e essas questões já eram pauta, né? Essas questões já estavam na pauta. Esses 2 homens morreram, São João Fisher, um bispo, e Thomas More, um chanceler inglês, morreram defendendo, sabe o quê? A indissolubilidade do matrimônio. Século XVI. Mudou alguma coisa? Sabe o que é belo nisso? É que existe uma purificação que precisa acontecer, sabe? O pus precisa sair até o fim. Aquele carnegão que a gente chama, né? Precisa sair, precisa ser expulso. Aquela ferida precisa ser curada. Está no catecismo: a igreja, esposa do Cordeiro, será purificada. E onde ela será purificada? Se ela é imaculada, na sua parte podre, ou seja, nós, seus membros. E ao refletir sobre isso, é impossível que uma profunda dor não se faça sentir, né? Eu me lembrava então de Santa Teresinha, quando intercede de dentro daquele claustro, porque ela está compadecida daquele homem que será executado, franzino, um criminoso, um bandido, que será submetido então à pena de morte. Então,
Teresa está compadecida e ela pede ao Senhor que salve aquela alma. Ela reza, ela se sacrifica, ela expia. O Senhor pede isso de nós também. Que não permitamos que o mal entre no nosso coração, que não desejemos o mal, que abençoemos todas essas pessoas e ao mesmo tempo que nos mantenhamos vigilantes de pé. Nós usamos uma frase aqui no mosteiro e é importante repeti-la aqui. Tenhamos cuidado para que não venhamos a cair por soberba, por orgulho. Não nos julguemos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que a nossa mãe Eva. Recorramos à Virgem Maria, a nossa Mãe Santíssima. Nos deixemos tomar pela profunda humildade desta serva do Senhor. Porque o coração humilde é o coração que se submete à palavra, não é? O coração humilde é o coração disposto a morrer a cada dia. Para si. Para que assim então Cristo viva. Quem não tomar parte nessa morte de Cristo não ressuscitará. Apenas os que morrem com Cristo, com Ele ressuscitarão. E nós temos muitos desafios então a serem vencidos. Desafios interiores. Né? Quantas dificuldades, quantas lutas nós temos que travar dentro de nós. E todas essas dificuldades exteriores que se avolumam. Esse espírito de confusão é terrível. Até mesmo quando nós recorremos aos pastores, a um sacerdote, e cada sacerdote dá um parecer diferente. Gente, quão triste isso é. Até por um instante nós nos perguntamos: eu não estou na Igreja Católica, Apostólica Romana? Na verdade, nós não precisamos da opinião, né, das pessoas, porque não é a opinião das pessoas que salva, que liberta. Não é a opinião da irmã Maria Raquel que pode salvar alguém, mas é a verdade do Evangelho. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, opinião, cada um que tem a sua. Mas o que nós precisamos buscar é a verdade do Evangelho. Essa verdade que, lá no século XVI, esses dois homens, por defendê-lo, estiveram dispostos a dar a sua vida, foram decapitados. Peçamos hoje este Espírito, né, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. É apenas com o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nós vamos conseguir combater então esse espírito de confusão, que vem para matar, para roubar e para destruir os filhos de Deus. Vamos proclamar essa palavra. Hoje o Senhor está dizendo: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com essas mentiras, com essas ilusões. Cuidado com esses erros que estão sendo propagados com toda força. Né? Cuidado. Sobretudo vigiemos sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão em processo de formação. Né? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Antes nós adentrávamos na igreja, tínhamos a certeza que ali nós ouviríamos a verdade pura. Né? Hoje, infelizmente, já não temos mais essa convicção. Né? E por isso que o Monsenhor Jonas então nos alertava. A Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, precisamos conhecer a verdade. Para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Onde estão os falsos profetas? Estão fora, estão dentro. Dentro de casa. Podem ser que estejam nos palcos, nos shows. Pode ser que subam ao púlpito para pregar. Pode ser que estejam nos ministérios. Jesus está dizendo:
Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos com peles de ovelhas, mas são lobos ferozes. Nós vivemos esta guerra ideológica, não é? E Satanás, ele combate no campo das ideias. É exatamente assim. É aqui. Por isso, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, porque tudo isso traz uma contaminação espiritual terrível, que vai enfraquecendo você. Quantas pessoas que hoje chegam e dizem: Irmã Maria Raquel, eu não sei como eu fui parar nisso. Eu nunca concordei com isso. Eu nunca nem senti vontade, desejo de viver essas coisas. De repente eu me vi no meio de um furacão. E pessoas que ficam ali aprisionadas numa vida de pecado, de mentira, de ilusão por anos. Anos. Até o dia em que, por graça de Deus, por misericórdia, são libertas e dão esse testemunho. Eu não sei como eu fui parar ali. Magia, feitiço, contaminação espiritual. Não desdenhe disso. Não ache que isso é de pouca importância. As músicas, os livros, o que você assiste. Os sacerdotes exorcistas que nos auxiliam no Exército de São Miguel são unânimes. É exatamente por essas janelas da alma que Satanás vai entrando, vai gotejando. Por mais bem intencionado que você esteja, mas às vezes não são pessoas más, não. São pessoas boas, retas. Mas é como um edifício que apresenta ali uma fissura, não é? Como uma rachadura, que se não for logo consertada aquela rachadura, aquilo vai crescendo, aquela infiltração vai tomando conta e aquele prédio pode desabar. Cuidado com as falsas doutrinas. Elas se apresentam de maneira tão bela, mas estão apodrecidas por dentro. Cuidado com onde você pede ajuda. Cuidado a quem você está recorrendo. Cuidado, porque os lobos estão no meio dos cordeiros, estão disfarçados em peles de ovelha. Cuidado. O Papa Paulo VI já alertava, não é? A fumaça de Satanás entrou na igreja. É a palavra de um Papa. E o Senhor hoje vem dizer: cuidado. De onde saiu o traidor? Na verdade, ele não poderia ter saído de outro lugar, não é? Quando lembramos de Judas que sai ali do colégio apostólico, traidor, é impossível que um traidor venha de fora, é alguém que entrou, é alguém que se fez de amigo, né? Alguém que assumiu às vezes de alguém íntimo, próximo. Caso contrário, eu não estaria falando de uma traição. Cuidado. Que o Espírito Santo, que o Espírito da verdade nos ajude, não é? O Senhor nos fala de um caminho estreito, o Senhor nos fala de um pequeno rebanho. Peçamos a graça de aguentarmos, de suportarmos toda essa pressão, né? Até o fim. Não cedamos nem 1 milímetro, né? Nenhum. Estejamos com a verdade do Evangelho como São João Fischer, como São Thomas More, que hoje são luzeiros, esses santos. Por quê? Porque foram capazes de dar a vida e felizes, alegres. Né? Como o Senhor vai dizer: alegrai-vos, regozijai-vos. Né? Bem-aventurados sois vós, quando perseguidos, quando caluniados, por causa do Evangelho, por causa da verdade, da nossa fé. Aguenta firme. Que essa palavra proclamada possa ser sustento também para tantos homens e mulheres de boa vontade, que têm sido, né, que têm feito frente a tantos males, que não têm tido medo, mas que têm sido homens e mulheres corajosos, que têm enfrentado toda essa onda suja, toda essa sujeira. Que essa palavra possa ser sustento e que possa levantar cada vez mais homens e mulheres dispostos a defender a fé. Quero rezar por todos os apostolados que têm se levantado nesta nação, né? Por todos os pais de família como São Thomas More, por todas as mães de família, né, que têm se consumido no sacrifício diário pelos seus, pela sua prole. Bendito seja Deus por isso. Jamais nos arrependeremos, né?
de ter dado a vida pela verdade. Vamos rezar? Quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like. Faz isso agora porque é muito importante para depois você não esquecer. Se inscreve, ativa o sininho e já deixa o seu like. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore que boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que uma das táticas de Satanás é exatamente utilizar os mesmos termos que nós utilizamos e distorcer o seu significado. Como, por exemplo, o conceito de amor, mas é em nome do amor. Mas um conceito completamente distorcido. Não é o amor que se doa, mas é o amor egoísta, né? Um olhar voltado para si. Tenhamos muito cuidado, porque essa é uma das estratégias de Satanás. Ele vai pegando termos que nós usamos ao longo de toda a história, né, da igreja e distorce. Ele usa a mesma palavra, mas muda o seu conceito. Né? Como quando nós falamos de uma paternidade responsável. Quando nós falamos do direito da mulher, direitos humanos. Termos que são familiares, termos que nos acompanham ao longo da história, mas apresentados com um conceito totalmente distorcido. Por isso a confusão. É em nome do amor. Que amor? Que conceito é esse? Que direito é esse que você está falando, né? Então é uma onda que reivindica muito direito e dever, a gente não vê nenhum. Que reivindica muito respeito, mas respeito para com o próximo, a gente não vê nenhum. Então o Senhor está dizendo: cuidado, mantenha a vigilância. Nós precisamos do Espírito Santo, o Espírito da verdade, e só assim poderemos combater essa confusão que está instalada. Eu repito, fora e dentro da igreja, e que vai entrando nas nossas casas. Né? Os nossos jovens, nossos adolescentes, instrumentalizados por esta onda, instrumentalizados por Satanás, vão enfrentando a autoridade dos seus pais. Né? Satanás vai se utilizando dos meios disponíveis à mídia, às escolas. Precisamos do socorro do céu. Precisamos recorrer ao grande arcanjo Miguel. Né? O Senhor vai dizer: será um tempo de angústia tal que será enviado então Miguel, o protetor do seu povo, o protetor do povo de Deus. Será o socorro no tempo da angústia. Por isso eu quero aproveitar e já convocar você para uma semana muito especial que nós vamos viver no Exército de São Miguel. Guarda esta data. De 4 a 7 de julho, nós estaremos vivendo uma semana de formação e de oração, um evento chamado o Transbordar da Graça, que tem por finalidade exatamente preparar o grande exército de São Miguel para um tempo decisivo na história. A Quaresma de São Miguel deste ano de 2022. Um tempo decisivo, sobretudo, para o Brasil, para a nossa nação. Esteja conosco de 4 a 7 de julho, uma semana que vai impactar você, uma semana esclarecedora, uma semana que vai despertar o gigante da fé que talvez esteja adormecido dentro de cada um de nós. Deus convocou um exército. Nós estamos aqui em ordem de batalha, queremos convidar você a estar conosco. Nós queremos